Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o poda, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, podados, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez um motivo de muita alegria para todos nós, este momento de recebermos e de ruminar a palavra de Deus. Lembro-me, há anos atrás, e cada ano que passa mais longe fica, o meu tempo de seminário, quando o professor de Bíblia, não é, sapientíssimo, ele chegava na sala para falar de alguns textos bíblicos, e ele tinha como um bibelô, um enfeite que ele colocava na mesa dele, uma vaquinha, muito bonitinha, uma vaquinha malhada, branca e preta. Então antes de começar a aula da Bíblia, ele colocava a vaquinha lá e começava a ler a Bíblia. Até que um dia alguém perguntou: por que é isso aí? Por que tem a ver uma vaquinha com Bíblia? Ele diz: porque todo aquele que quer entender de Bíblia tem que fazer o que a vaca faz, ruminar bastante. Assim a vaca, ela vai comendo tudo inteiro. Todos sabem, ela tem 2 buchos. Depois ela para e fica o dia todo, ó. Fala, por que essa vaca está mascando o dia todo? Tem nada na boca? Tem sim. É aquele alimento que ela recebeu. Ela está agora ruminando. Ela está agora triturando. Ela está agora tirando dali tudo que ela pode para a vida dela. Essa é uma arte que nós deveríamos ter na nossa espiritualidade bíblica. Não ler os textos de maneira superficial. Não ler o texto como se alguns dizem: ah, este texto eu já ouvi. Este texto eu já conheço, esse texto já foi proclamado em alguma celebração que eu fui. Não é assim que se lê a palavra. Se lê a palavra como uma boa vaca. Receber esta palavra e ruminar, mastigar, porque a palavra de Deus também é alimento. E o salmo que nós cantamos, o Salmo 21, no verso 27, vai dizer assim, está falando a Deus: vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Seus corações tenham a vida para sempre. Então, esses pobres somos nós. Não pobres materiais, também o seremos, mas pobres de Deus, porque não temos nada a não ser Deus, e Deus nos alimentará, Deus nos saciará, para que nós o louvaremos. Como Deus sacia o seu povo? Através da sua palavra. A pessoa que não conhece a palavra de Deus,
é um pobre espiritual, é um mendigo espiritual, porque a palavra que nós escutamos de Jesus vai dizer que é a palavra que nos purifica, é a palavra que nos faz produzir, é a palavra que nos faz avançar, é a palavra que nos faz tomar posse das promessas. Se você não sabe quais as promessas, como que você irá tomar posse? É a mesma coisa, um milionário que recebeu uma herança e que não sabe. Morreu lá um parente distante, um lorde, você tem o sobrenome do cara, o cara deixou a fortuna para você, mas ninguém te avisou. Aí você passa a vida toda trabalhando, muitos recebendo um salário mínimo, e depois, olha, você tinha a vida toda para gastar essa fortuna aqui. Ah, mas eu não sabia, eu não conhecia isso. É a mesma coisa com a palavra. Se você desconhece a palavra, você desconhece a grande fortuna que Deus nos deixou. As orientações reveladas em Jesus para que nós possamos ter vida, e não apenas uma vida material, mas uma vida espiritual. Seus corações tenham vida para sempre. O meu coração terá vida para sempre. Neste contexto, nós lemos João 15, 1, 8, um discurso maravilhoso que Jesus fala sobre a videira verdadeira. Videira, pé de uva, né? Videira. E é interessante porque Jesus vai falar de videira, porque no Antigo Testamento, quem era a videira? O povo judeu. A herança de Abraão, Moisés, Isaac e Jacó. O judeu, ele via aquilo ali, o povo escolhido do Antigo Testamento, como a videira do Senhor. Aí você vai entender que na boca de Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas, eles vão trabalhar o quê? A vinha do Senhor é a casa de Israel, porém não está produzindo uvas doces, mas frutos selvagens. O que é um fruto selvagem? É uma uva azeda. É muito diferente quando você tem um pé de alguma fruta e você cuida, e quando você acha um pé de fruta na beira da estrada, no meio do mato. Claro, ambos dão fruto, mas aquele fruto que é cuidado, que é preservado, que é bem olhado, ele geralmente é maior, ele é mais bonito, a árvore é mais bela, não tem ervas daninhas, ela é cuidada. Ou seja, Israel foi cuidada pelo Senhor. Deus preparou um lagar e plantou o seu povo, esperando que desse uvas doces. Estão lembrando da palavra? E elas deram uva azeda. Aí Jesus vem resgatar esta palavra nele. Falou: olha, eu vim falar com vocês que a partir de hoje não é Israel que é a vinha do Senhor, sou eu. Eu sou a videira verdadeira. Essa palavra vem do grego aletine, que significa autêntica, não corrompida, doce. Jesus está falando que ele não se corrompeu, que ele não se corromperá e que ele restaurará os corrompidos. Com Jesus a coisa funciona diferente. Como que a coisa funciona para nós? Uma maçã podre numa cesta de maçãs boas apodrecerá a cesta inteira. Como que as coisas funcionam para Jesus? Uma maçã boa numa cesta de maçãs podres tornarão as podres boas, saudáveis e não corrompidas. Jesus é esse. Ele é a boa videira e que nós nele vamos produzir bons frutos. O meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que dá fruto, qual que é o maior fruto que nós podemos dar para Deus? O amor. O amor dentro da família, o amor a Deus, o amor às pessoas, o amor aos desconhecidos.
desconhecidos. Alguém que nós precisamos ajudar quanto pudermos são as pessoas que precisam trabalhar, que querem trabalhar e que não têm trabalho. Aí você nota que as pessoas, ao invés de estar em boteco 3 horas da tarde, ao invés de estar reclamando da vida e roubando dos outros, está tentando ganhar a vida. No sinal, vendendo um paninho. Na rua, vendendo um salgadinho. Nos pontos de ônibus, vendendo um brigadeiro. Estas pessoas merecem a nossa ajuda. Que você não vá comer aquilo, que você não vá usar aquilo, mas compre. Compre. E olha que interessante, certa vez no sinal, tinha um rapazinho vendendo aqueles panos de chão, 4 por 10. Aí, para ajudar, eu fui comprar, falei, olha, pode me dar um aí. E dei para ele 20. Aí ele me deu, eu falei, não, eu vou levar 10 é para você almoçar. Eu falei assim, não, eu agradeço a sua ajuda, mas você me ajuda comprando. Leva 8 então. Eu entendi o que na frase do cara. Eu não estou pedindo, eu estou trabalhando. É o que eu posso fazer e o que eu estou fazendo. Estas pessoas estão carentes não apenas de dinheiro, mas carentes de amor. Carentes de alguém que pare e converse. Carentes de alguém que pare e olhe. Carentes de alguém que pare e pergunte como você está. E nós cristãos precisamos fazer isso. Por quê? Porque eu quero dar fruto. Eu quero mostrar a Jesus que eu não sou uma videira azeda, mas eu sou uma videira doce. Eu estou produzindo o melhor fruto que eu consigo produzir. Saiu um comercial agora de um produto para lavar o rosto, principalmente para os jovens. É uma marca famosa aí contra acne. E eles agora estão colocando carvão ativado. Então é uma espuma negra. Então o comercial tem os jovens lá passando sabão e falando, nossa, que pele. Aí a narradora do comercial diga assim, esse produto te concederá uma pele perfeita, ou melhor, a melhor pele que você é capaz de ter. Preste atenção no comercial. Todo mundo sabe a marca aí, né? Um sabão que tira acne. O que eu aprendi nesse comercial? Que até o comercial está mudando. Porque perfeição não existe. Você terá uma pele perfeita. Peraí, perfeita para quem? O que o comercial vai dizer? Você não terá uma pele perfeita, mas você terá a melhor pele que você é capaz de ter. Porque não se compara. Não se compara fruto. Talvez o que para mim é muito, para você é pouco. Talvez o que para você é pouquinho, para mim é muito. Então Deus olha a nossa individualidade. Não queira imitar o que o outro está fazendo. Faça o melhor que você dá conta e Deus aceitará. Faça o melhor que você dá conta e Deus aceitará. Esse é o seu fruto. Não importa se é muito, não importa se é pouco, o importante é que seja doce. É melhor um cachinho de uva doce do que um cesto de uva azeda. Uma gota de mel atrai mais do que um barril de fel. Então aqui não é quantidade. Aqui é você mostrar para Deus que você quer e que você consegue produzir fruto bom. E não escute pessoas perigosas que fazem parte da sua vida também, porque é invejoso, tem em todo lugar pessoas que ficam colocando você para baixo, querendo provar que você é uma videira azeda, que tudo que você faz não presta, que o que você fala não vale, que você não sabe fazer nada direito, que você é um zero à esquerda, que relacionar com você é difícil, que você é uma pessoa muito chata, que você... Estas pessoas querem o quê? Provar que você deu errado na vida. Provar que a sua vida não agrada a Deus. Não escute essas pessoas, escute a voz de Deus. Eu sou um bom ramo, porque eu estou enxertado em Cristo. E em Cristo eu hei de produzir bons frutos. Não frutos perfeitos, mas o melhor fruto que eu consigo produzir. E Jesus vai dizer, olha, se eu sou a videira, vós sois os ramos, e o agricultor é o meu pai.
Aquele que produz fruto, ele o poda, para que produza mais. Aquele que não produz fruto, ele o corta, porque não está fazendo diferença nenhuma no mundo, está ocupando terreno. Tem gente que está ocupando terreno, não está produzindo. E segundo a palavra de Jesus, eu estou passando para você o que Jesus disse. Deus espera, e não espera pouco não, viu? Deus espera muito de você e Deus espera muito de mim. Cada um de acordo com a sua capacidade. A parábola dos talentos. A um deu 5, a um 2, a um. Cada um de acordo com a capacidade. Aqui o importante não é a quantidade, é você atingir a sua capacidade. O que Deus espera? Que tenhamos fruto. Jesus não tem muita paciência com árvore que ocupa terreno. Há uma passagem forte, onde Jesus estava indo para Jerusalém e ele teve fome. Ele olhou na beira do caminho, havia um pé de figo, uma figueira, com muitas folhas. E Jesus disse: olha, um pé que tem muitas folhas será um pé que tem muito figo. Ele vai até a figueira e abre as folhas. Ele não encontra nada, só tinha aparência, só tinha beleza, só parecia, mas não tinha fruto, não tinha essência. Jesus amaldiçoa aquela figueira e eles vão. No outro dia, quando eles voltam, os discípulos comentaram entre si: olhe, a figueira que o mestre ontem procurou figo e só achou folha. A figueira estava seca, a figueira estava morta, porque ali ela foi cortada. Não brinque com esta palavra, não brinque com Deus, porque Deus, ele oferece muito, mas ele espera muito. Ele espera o quê? Fruto. E aqui, meus caros, falando um negócio rasgado para você entender, vitória financeira não significa santidade e bênção. Há igrejas que colocam com facilidade uma coisa dentro da outra. Se você é uma pessoa abençoada, você terá fartura, riqueza. A banda não toca assim. Há muitas pessoas que têm sucesso financeiro, há muitas pessoas que têm carros do ano, uma família feliz, filhos estudando, um corpo escultural, que Deus está esperando só a hora para cortar. Aquilo ali é ramo seco que vai queimar. Não pense que vitória humana equivale à vitória divina, porque é uma palavra que diz que aquele homem muito rico, mas rico, teve uma plantação de trigo que nunca deu tanto trigo. Está na Bíblia isso. O que o cara fez? Onde eu vou guardar tanta coisa? Já sei o que eu farei. Derrubarei os meus celeiros menores, construirei celeiros maiores, vou colocar tudo lá e vou dizer para minha alma assim: descansa, aproveita a vida, tu tens um estoque para muitos anos. Aí Jesus disse: tolo, ele não sabe que esta noite o meu pai pedirá contas da sua alma. Seu cara vai morrer. E aí? Ficará para quem isso tudo? Isso tudo valerá para a salvação deste homem? Aí Jesus termina com uma máxima: assim acontece com todo aquele que é rico para os homens, mas é pobre para Deus. Qual seria um caminho ideal? Que nós tenhamos uma vida legal, e quem conseguir chegar lá, ser rico para os homens e ao mesmo tempo uma vida legal e ser rico para Deus. Se você puder escolher, escolha sempre a segunda,
que tenhamos uma vida modesta, não endividada, mas que tenhamos o dinheiro que precisamos, plano de saúde, uma faculdade para os seus filhos, uma casa própria, um carro. Tudo que passa demais não é necessário. Nós não queremos que farte, não é? Porque a farta é muito. Nós não queremos que falte, mas que tenhamos uma vida tranquila. Mas a riqueza precisa ser em Deus. A riqueza precisa ser aos olhos de Deus, produzindo muito fruto. E aquele que mais tem, que ofereça. Aquele que mais tem, que ajude. Aquele que mais tem, que potencialize o outro. Também é fruto. Também é humanidade. Também é caridade. E aqui eu trouxe um instrumento só para ilustrar, que eu poderia trazer outro, mas é esse aqui mesmo, ó. Esse domingo, ó, Deus está olhando para mim, para você, e está falando assim que, ó, vem neném, vem que eu tenho isso aqui para você, bebê, né? Vem neném. Credo, padre. Não, está na palavra. E esse aqui, meu filho, é para todo mundo. Eu, você, os ateus e atoas, ninguém escapa desse instrumento aqui. Só que você tem que pensar o seguinte: peraí, já que eu não escapo dele, como que ele vai ser usado? Tem duas maneiras. A palavra diz que a primeira maneira que Deus usa é para cortar. Ele vê um galho muito bonito, mas que não dá fruto nenhum, ele o corta. E ele vê um galho que dá muito fruto, ele o poda, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, desse aqui, meu filho, ninguém escapa, nem eu e nem você. E qual é o instrumento que Deus usa para nos podar? A sua palavra e a cruz. Quando aparecer na sua vida uma cruz, quando aparecer na sua vida um sofrimento, quando você fizer tudo certo e não der tudo certo, quando você esperar o melhor e não acontecer o melhor, quando você nadar e não chegar, sofre as podas de Deus. Que se você está unido a Cristo, é sempre produção, é sempre aumento, é sempre restauração. Deus nunca vai cortar você. Então, se você está enfrentando algo difícil, peça para Deus: Senhor, isso é uma poda? O Senhor está me podando? O Senhor está me melhorando? Porque é claro, coitadinha, se a videira pensasse, isso não acontece na vida real, mas se ela pensasse, uma videira doce, vendo uma videira azeda, ela diria assim: bem que eu falei, olha lá, ó, falei para produzir uva doce, não quis, está lá, ó, sofrendo agora, ó, sendo cortada, olha lá, ó, a agricultor dê na poda nela, olha lá, ei, ai. Só que depois que ela acaba com a azeda, ela vem para doce, e ele começa a podar a doce. Qual seria o pensamento desta videira? E o nosso pensamento? Mas por que me aconteceu isso? Eu tento fazer tudo certo. Por que eu estou sendo podado? Eu rezo, eu vou à missa, eu recebo a palavra, eu comungo, eu levanto cedo. Por que isso está acontecendo na minha vida? Espere e verás. Deus não está te cortando, Ele está te podando, para que você produza mais. E quanto mais você produzir, mais Ele podará, porque Ele sabe até onde você pode chegar. Ele sabe até onde eu posso chegar. Eu vou pedir para eles colocarem esse podãozinho. Coloque em frente ao altar, fica mais, para ele nos acompanhar a missa toda, para que na hora da consagração, que você levantar a hóstia, o olho para a hóstia consagrada e para o vinho, você levanta e faz assim, ó. Entendeu? O olhinho do padre, ó. Você fala assim: meu Deus, o negócio não é fácil. Não é fácil, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Com o tempo, a gente aprende que a poda não é castigo, a poda é cuidado. Deus só poda quem Ele ama. Deus só poda quem Ele acredita. Acredita o quê? Que pode produzir. Que era melhor ter cortado. Se Ele tem podado, Ele tem cuidado. Santa
Teresa d'Ávila, conhecida como a Teresona, que tem a Terezinha, né? Sendo a Terezinha de Jesus. Ela vai dizer o seguinte: que todas as vezes que ela pediu uma graça, ela recebeu uma cruz. Em outras palavras, toda vez que ela pediu uma graça, Deus a podou, e por isso santa se tornou. Ela viu que no fim da vida, aquilo que Deus fez durante a vida dela não eram castigos, eram cuidados de Deus, do jeito de Deus, para que ela produzisse mais. Então nós somos convidados a olhar para este podão e ver que ali está o segredo da palavra, porque vai dizer assim: todo ramo que dá fruto, ele o poda. E é interessante que a raiz da palavra podar é a mesma que limpar. Ele me poda. Então troca a palavra, ele me limpa. Aí ficou mais bonito de ouvir, mas é a mesma coisa. Como que Deus limpa uma videira? Podando-a, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos. Ele está falando para os discípulos dele e para nós, por causa da palavra que eu vos falei. Olha aí, a palavra de Deus nos purifica. Em outros, de outra maneira, podemos dizer, a palavra de Deus, ela vai me podando. E aqui, meus irmãos, cada um ouça de acordo com a sua vida. Eu não conheço intimamente a sua vida, então o que eu falo cai no seu coração e o Espírito vai trabalhar aí. Quem sabe que Deus, na missa de hoje, estou falando para você que está em casa também, não está pedindo, não para que o Pai te pode, mas para que você possa usar este podão na sua vida, cortando o que já deveria ter sido cortado. Há coisas na nossa vida, atenção, que não podem ser podadas, porque volta com mais força. Tem que arrancar. É erva daninha. Erva daninha, quem tem jardim em casa, se arranca com a raiz. Se você arranca a folha, em uma semana ela está o dobro de tamanho. E quanto mais ela fica, mais difícil é de tirar. Há na nossa vida muita erva daninha. Então você tem que usar o podão para cortar alguma coisa. Aí Deus te revela o que é. Talvez seja um vício, talvez seja inveja. Esse podão deveria ser usado em muitas línguas. Amém? Ou eu estou exagerando? Tem língua que deveria ser podada, e tem algumas que deveriam ser cortadas. Quem sabe você não vai rezar a Deus, para Deus te mostrar assim: olha, você gosta muito de tal pessoa, essa pessoa não sai da sua casa, mas é ela que traz e ela que leva. Já passou da hora. Já passou da hora. Um relacionamento que não vai nem para frente nem para trás, recheado de traição, recheado de mentira. Meu filho, ou produz fruto. Quem sabe que Deus está falando para alguém aqui que você tem que podar na sua vida o cartão de crédito. Hã? Talvez alguém falou: padre, eu não sei lidar com isso mesmo não, eu estou encalacrando cada... Então corta, gente, poda isso aí. Padre, lá eu estou precisando podar, lá de casa é doce. Eu não posso, mas eu abro a geladeira, é demais. Então corta. Nós precisamos ah, Deus, eu não posso começar. Mas eu estou mentindo, meus irmãos? Não. É porque o povo não conhece os bastidores, né? Trabalhar na igreja é bom pelos bastidores, a gente ri muito. Mas tem coisa, meus irmãos, falando sério, nós devemos cortar, podar. Porque eu tenho que podar minha bebida. Aí você vai fazer, compra, não, só uma garrafinha aqui vai. Gente, corta isso aí, que quando você vai podando,
você está força. Nós também podemos ser bons agricultores da nossa própria vida, tomar as rédeas da nossa vida e cortar o que precisa ser cortado. Mas quando corta, dói? Dói. Pergunta para a videira se cortar um pedaço dela, se não dói. Só que há cortes que são necessários para que amanhã você se alegre. Quantas pessoas têm hoje, me desculpe da palavra, uma vida desgraçada, porque não cortaram o que deveria ter sido cortado e podaram. Aí a coisa veio com mais força ainda. E a palavra diz, em torno de tudo isso, qual é a palavra mais importante do Evangelho? E aqui finalizamos. É a palavra permanecer. Pegue um galho de uma mangueira, de uma jabuticabeira, corta este galho, coloque ele lá na sua mesa e fique esperando ele dar fruto. Eu vou pôr na minha mesa, que eu não preciso buscar, ele vai dar o fruto aqui. Quando que isso acontece? Quando que um galho colocado lá na sua mesa, cortado, ele vai dar fruto para você? Nunca. Todo mundo sabe disso. Só que nós não sabemos disso na área espiritual. A pessoa não está com Cristo, ela quer dar fruto, ela quer dar fruto. A pessoa não está com Cristo, ela quer ser feliz verdadeiramente, não de ilusão. Ela quer ser feliz de verdade, sem estar com Cristo. E Jesus vai dizer uma máxima, isso aí nós devemos guardar. João 15, 5. João 15, 5. Guarda, 15 e 5. João 15, 5. Qual é o capítulo? É bom que vocês falam tudo, né? O capítulo é 15. O versículo 5. O evangelista João. Tudo agora. João. Isso aí você tem que saber aqui, ó, na ponta da língua. Ó, padre, o que está lá em João 15, 5? Jesus falando assim: sem mim nada podeis fazer. É uma máxima. Padre, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, então acredite nisso. Sem Jesus nada feito. Sem Jesus, nada feito. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Gente, não é fácil permanecer em Deus. Vamos repetir isso? Não. Como que eu sei que não é fácil? Se fosse fácil, Jesus não tinha pedido. Por que ele vai pedir uma coisa fácil? Você está pedindo é porque é difícil. E como é que a gente não permanece em Deus? É mais ou menos assim. A pessoa rezava, confessava, ia à missa e comungava. Aí a vida da corrida, ela para de rezar, mas ela ainda vai à missa e comunga. Depois ela pensa que não é necessário mais confessar, então ela não reza e não confessa, mas ela vai à missa e comunga. Aí depois, pela vida talvez que a pessoa tenha, aí eu também não posso comungar, eu não vou comungar. Então ela já não reza, já não confessa e não comunga. Passa um pouco de tempo, ela já não vai à igreja. Hora que passa um pouco mais de tempo, talvez a sua fé não é mais como era. O que aconteceu? Ela deixou de ser podada e ela escolheu ser cortada. Isso aqui eu não esqueço das minhas aulas de exegese, quando o doutor Padre Benjamin dizia: Deus não corta, a pessoa escolhe ser cortada pelo estilo de vida que ela tem. Não é Deus que exclui, é a pessoa que se exclui. Não é Deus que corta, é a pessoa que mostra que a vida dela, ela quer ser cortada. Como? Não produzindo fruto, ocupando terreno, andando com pessoas, frequentando lugares e aproveitando situações para o mal. Pessoas, lugares e situações para o mal. Padre, eu quero mudar minha vida de uma hora para outra, eu quero mudar minha vida hoje.
Então olhe com quem você anda, aonde você vai e o que você faz. Por aí, simples assim. Não tem outra, não é complicado, que nós não queremos. Pessoas, lugares e ocasiões. Pessoas que te levem para o mal, corta. Pessoas que te levam para o vício, corta. Pessoas que te levam a fazer a coisa errada, corta. Lugares que te levam para o mal, que te levam para o vício, que te levam a ser uma pessoa melhor, corta, não vá nesses lugares. Ocasiões que te afaste disso, sua vida melhora, não há como não melhorar. E o que é o bonito disso? Você deixa de ter medo de ser cortado e você começa a ver que Deus está te podando. E mais cedo ou mais tarde os frutos virão. Mais cedo ou mais tarde os frutos virão. Eu sou a videira, vós os ramos. Olha que interessante. Jesus está comparando o seguinte: assim como o ramo precisa da videira para receber dele a linfa e para dar fruto, vocês têm que estar enxertados em mim. Jesus é a cabeça de um corpo, e este corpo é a igreja. Nós somos membros de Jesus e Ele é a nossa cabeça. Eu já vi pessoa sem uma mão. Você já viu pessoa sem mão? Sim ou não? Eu já vi. Tadinho, aconteceu um acidente, a pessoa perdeu uma mão, mas continua vivo, trabalhando, etc. Eu já vi uma pessoa sem um braço. Você já viu? Eu já vi sem uns 2 braços. Já viu? Já vi, coitadinho. Vou até postar um vídeo essa semana no meu Instagram. Um cara cortando lenha sem braço. Ele põe um machado no pescoço, vai cortando assim. É um americano. Quer dizer, se a vida para ele não está fácil, meu filho, para nós, em relação a ele, e tem gente que fica sem os 2 braços. Eu já vi pessoa sem os 2 braços, as 2 pernas, na cadeira de roda, claro. Nasceu sem as pernas, depois perdeu os braços, etc. Eu já vi pessoa com um rim só, etc. Com um olho só. Eu nunca vi, não sei se você já viu. Se você já viu, você me conta. E o dia que vê, corre. Alguém sem cabeça. Eu sou o Tony sem cabeça. Corre, meu filho. Corre, que isso não é humano. Não existe uma vida sem cabeça. Tem sem pé, sem braço, sem rim, sem olho, mas sem ouvido, mas sem cabeça. Não existe um ser humano sem cabeça. Olha por que é importante você entender a Bíblia. Assim como Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, sem Ele nós não somos nada. Estão entendendo? É por isso que ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Nós podemos cortar membros, mas nós não podemos cortar a cabeça. Se o meu corpo falar comigo, eu não quero essa cabeça mais, ele vai morrer. Ele vai morrer. Então Jesus está dizendo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Olha que bonito isso. Permanecer, gente, é ter constância. Exemplo, domingo é dia de missa. Então domingo é dia de missa. Domingo é dia de igreja. Domingo é dia de estar com a comunidade. Eu escolhi rezar todo dia 10 minutos antes de dormir. São os 10 minutos de Deus. São as minhas primícias. É o fruto oracional daquele dia. Quantas pessoas falam: nossa senhora, começar a rezar o terço. Não, eu estou Mariano agora. Mariano, Ave Maria, cheia de cara. Nossa senhora, Mariano, mas eu estou Mariano mesmo. Meu dedo, está vendo aqui, padre? Desgastou. Isso aqui é terço, ó. É terço. Vamos ver até quando, né? Vamos ver até quando. Porque as pessoas não têm muita permanência, constância. Começar, meu filho, todo mundo começa. Estava conversando, sem falar onde, com um dono de academia. Falei com ele assim: por que o seu plano semestral é tão barato? Ele disse: porque cerca de 70% não ficam. Eles não permanecem, eles começam. Então eles ficam 1 mês, ficam 2, depois começa a falhar. Muitos não chegam a 3 meses. Então a gente põe um preço acessível para 6, porque a gente sabe que a maioria vai sair. Eles não permanecem. Quantas vezes você disse: eu vou agora fazer regime, eu vou agora tirar a carteira de motorista, eu vou agora aprender inglês, eu vou agora fazer uma caminhada de manhã. Todo mundo começou isso aí. Quem continuou? A maioria para.
Coisas pequenas. Aí eu vou fazer caminhada todo dia. O dia que está mais frio, eu não vou caminhar mais. Aí eu vou fazer regime. Hoje tem doce, não. Hoje eu quero, não vou fazer regime mais. Aí eu quero, não, agora eu não quero mais, tá difícil. Tirar a carteira eu não consigo. A baliza ali eu bati. Eu estou traumatizado, não quero carteira mais. Nós vamos largando as coisas. E essas coisas pequenas que nós largamos estão apontando para onde? Para a nossa vida espiritual. A gente começou uma vida espiritual, prepara para o combate. E qual é o combate? De parar, de não rezar, de não vir à missa, de não escutar a palavra, de abandonar o terço. Então nós devemos permanecer em Cristo. Começar, todos começam, mas Jesus está falando, eu quero que permaneça, ou seja, eu quero que continue. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Esta é a palavra deste domingo, gente, maravilhosa. Eles vão fechar para mim, não sei qual, no podão. Quem está aqui na igreja está vendo, você em casa verá. Neste domingo, é isso aí que Deus tem para você, isso aí, ó. Bom colocar no manto do ressuscitado, ó. Jesus está ressuscitando, falou, olha, estou indo para o céu e prepara a poda, não é verdade? Meus irmãos, é a palavra de Deus este domingo. E que palavra formativa, que palavra bela, que palavra clara. E nós temos uma escolha depois disso. Qual é a escolha? Eu quero ser cortado ou eu quero ser podado? Porque esse instrumento vai ser usado em todos nós. Não corra não, que o corte é maior. Não tem como fugir. Mas a gente pode escolher. Eu quero ser podado para produzir mais, ou eu serei cortado para ser queimado, porque eu não tenho utilidade para Deus. Não estou falando de importância, estou falando utilidade. Qual é a nossa utilidade aos olhos do Pai? Qual é o desígnio? Qual é a missão? Produzir fruto, e que o nosso fruto permaneça. Ao Senhor Jesus, videira verdadeira, e nós, os seus ramos, que queremos dar sempre bons frutos, que este relacionamento se aprofunde, que a graça aconteça, porque somos pessoas abençoadas, porque nós permanecemos em Cristo e a palavra dele permanece em nós pelo Espírito que nos foi dado. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se alguma coisa não vai bem, se sua vida é um vai e vem, se a aflição invade, queima o peito, não se esqueça, você é de Jesus. Se anda muito preocupado ou se está desesperado, você não está sozinho nesta hora. Agradeça, você é de Jesus. Você pode confiar. Confia no Senhor. Seu caminho ao Senhor, deixa nas mãos de Deus, deixa Ele trabalhar. Você tem que se entregar e provar do teu amor. Confia nele e o mais Ele fará. Canta isso de novo. Você pode confiar seu caminho ao Senhor, deixa nas mãos de Deus. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Você tem que
que se entregar e provar do teu amor. Confia nele e o mais ele fará. Confia nele. Confia nele e o mais ele fará. Confia nele. Confia nele e o mais ele fará. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Senhor Jesus, dai-nos esta graça. Nós queremos isso, eu quero isso. Permanecer em Ti, permanecer na Tua presença. Como é fácil começar, como é difícil continuar. Quantas e quantas pessoas começaram com Jesus uma história linda. Pessoas que procuravam intimidade com Deus, lendo a palavra, participando assiduamente das celebrações, honrando e louvando a Mãe de Deus com o terço diário. Mas o tempo foi passando, no corre-corre da vida, aí para de se rezar o terço, para depois até de se rezar, já não lê a Bíblia, vai à missa e não comunga, daqui a pouco já não vai à missa, e quando nós assustamos, nós estamos como filho pródigo, longe da casa do Pai, longe de Jesus. E o Senhor fala com clareza no Evangelho: sem mim, nada podeis fazer. Jesus está falando para você e para mim: sem mim, nada. E quantas coisas nós fazemos sem Jesus. E depois ficamos choramingando nas esquinas da vida, reclamando que para mim não dá certo, para mim é mais difícil, para mim é mais complicado, aí eu não tenho sorte, Deus não me ajuda. Precisamos fazer com Ele. Sem Ele nada podemos. E se não estivermos unidos a Ele, nós não vamos produzir fruto. No contexto da palavra deste domingo, é como se Jesus perguntasse assim: você nasceu para quê? E nós respondêssemos: eu nasci para produzir fruto.
Eu nasci para estar unido a Jesus, assim como o ramo está unido à videira. Senhor Jesus, vede quantas pessoas se encontram hoje infelizes, solitárias, preocupadas e ansiosas, porque estão procurando fora de ti, estão realizando fora de ti, estão buscando felicidade longe de ti. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Jesus. Tu conheces a minha vida. Tu sabes, Senhor, que tantas e tantas vezes fomos enganados, seduzidos, levados ao erro. Uma coisa te pedimos: não nos corte, Senhor, mas se necessário for, nos pode, para que produzamos mais fruto. Queremos estar unidos a Ti, Senhor. Queremos estar unidos a Ti. Queremos estar cheios de Deus. Não sei qual câmera pode pegar, até eu não estou vendo mais, sumiu ali, ó. Estava aqui na adoração e eu vi voando lá fora uma sacolinha branca. Ela passou voando ali. Eu estou rezando. A sacolinha branca parou na porta ali, ó. Aí veio um vento e ela encheu de ar e veio andando ali. Eu vi passando no fundo, eu nem sei onde está essa sacolinha mais. Vocês veem essa sacolinha, alguém me traga essa sacolinha aqui. Gente, Deus fala por tudo e Deus me fala toda hora. Hora que eu vi uma sacolinha, é essa sacolinha aí, ó. Eles vão trazer a sacolinha para o padre aqui. Sabe o que simboliza para mim essa sacolinha? As pessoas, muito obrigado, que se sentem vazias de Deus, mas que cheias de Deus, elas podem fazer aquilo que ninguém imagina que elas seriam capazes. Eu vou até pendurar ela na asinha do anjo, que você vai gostar da comparação. Essa sacolinha pode simbolizar a nós. Porque eu estou aqui rezando com o Santíssimo, fazendo essa adoração. Aí eu vi essa sacolinha voando lá fora. Aí eu olhei assim e falei assim: tem uma sacolinha voando ali. Ela foi para um lado. Aí eu estou rezando, passou por outro, veio para o outro ali, ó. Ela foi voando, caiu na igreja, cheia de ar. Aí o ar foi conduzindo, ela foi entrando.
Se a gente continuar a adoração, depois ela ia voando e ia cair até aqui mesmo. O que essa sacolinha me fala? A sacolinha não nasceu para voar. Quando ela foi criada, quando alguém pensou nessa sacolinha, pensou só uma coisa: eu vou criar isso aqui para colocar alguma coisa aqui e depois ela vai para o lixo. Como se chama essa sacolinha aqui? Como se chama? Ela se chama sacolinha descartável. O que é uma sacolinha descartável? Você usa e depois joga fora. Há pessoas que estão conosco, talvez aqui no santuário, mas em casa, você está se sentindo uma sacolinha dessa, uma pessoa descartável, uma pessoa que foi descartada. Você foi cortado da vida de alguém. Aquele amigo que você confiava cortou você, quer saber de você mais não. O seu namoro, seu namorado cortou você também. Você trabalhava, veio a crise, cortaram você. Aí você pode pensar assim: mas não é possível que eu sou como uma sacolinha descartável? As pessoas estão me descartando, elas estão me cortando. Mas aquilo que você não imagina é que essa sacolinha já foi usada. Alguém a usou e a jogou fora. Só que ela acreditou que ela podia ir além. Ao invés de ela ficar uma sacolinha amassada, jogada no canto da rua, ela se permitiu encher de ar. Ela se permitiu fazer o que não é para sacolinha fazer, que é ficar voando por aí. Sacolinha não nasceu para ficar voando, mas porque ela foi além. O ar que a encheu a trouxe para dentro de um santuário. E agora eu pergunto para você: veja onde a sacolinha foi parar. Ela está mais perto do Senhor do que a maioria de nós. O que significa ser um ramo enxertado na videira que é Jesus? Acreditar que você pode ser mais do que você pensa. Deus não te criou para ser uma pessoa descartável. A última coisa que o Senhor quer fazer é cortar você da vida dele. Pelo contrário, Ele quer te podar para que você produza mais. Essa sacolinha podia ter depressão, falando assim: mas eu não tenho nada dentro de mim. Eu queria ter uma coisinha para alguém me carregar, para me sentir útil. Eu não tenho nada. Meu filho, essa sacolinha tinha tudo. Ela se deixou encher de ar. O ruá de Deus, o sopro de Deus, o Espírito de Deus pode nos encher. E aquilo que você acha que você não nasceu para fazer, você começa a fazer. O que, padre? Produzir frutos para Deus. Sendo um evangelizador, sendo um missionário, sendo um cristão de verdade, sendo uma pessoa que experimentou Jesus, que se encheu de Deus, se encheu e acabou no altar, e acabou perto. Nós precisamos aprender com as podas de Deus. Se de um lado o Senhor coloca-nos esta sacolinha, do outro lado Ele nos coloca o podão. Aquele que não der fruto será cortado, mas aquele que der fruto será podado. Então este podão colocado aqui no altar lembra um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que quer tirar da sua vida o que só atrapalha. Deus, guarde isso, Ele joga no seu time. Deus, Ele joga do seu lado. Nunca se sinta um marido descartável.
uma esposa descartável, um amigo descartável, filhos descartáveis. Pessoas não são uma sacolinha de plástico que a gente usa e joga fora. E se você se sente hoje uma pessoa descartada, encha-se de Deus. Faça como essa sacolinha. Na boca de alguns pode ser até uma sacolinha atrevida. Ela estava ali fora feliz, andando, voando, cheia de ar. E o sopro de Deus a trouxe para a igreja. E ela terminou no altar. É aqui que a gente ganha sentido. É aos pés de Jesus que nós entendemos por que eu nasci, para que eu nasci, por quem eu nasci. Então nós temos aqui duas visões maravilhosas. A primeira, que nós precisamos nos encher de Deus, assim como essa sacolinha se encheu de ar. E segundo, que nós precisamos deixar que Deus nos pode, para que produzamos mais fruto. Nós vamos agora colocar o incenso aos pés do Santíssimo. E esse incenso que está perto da sacolinha vai simbolizar as pessoas que querem se encher de Deus. As pessoas que querem uma vida com significado, uma vida que tenha sentido. E à medida que este incenso for subindo, ele vai levar as nossas orações, ele vai levar as nossas intenções. Encha-me de Deus, Senhor, encha-me de Ti. E o segundo, nós estamos colocando aos pés de Jesus a nossa decisão de deixar Deus livre para nos podar quando for necessário. Porque nesta adoração você aprendeu que a poda de Deus não é castigo. A poda de Deus, ela é cuidado, ela é zelo. Então nós temos aqui dois verbos fortes nesta adoração: o verbo encher e o verbo podar. Enche-me de Ti, Senhor, e poda-me quando for necessário. Poda o meu orgulho, a minha soberba, a minha autossuficiência. Poda, Senhor, e ajuda-me a podar os meus vícios, os meus pecados, as minhas mazelas. Poda, Senhor, a minha língua. Poda, Senhor, da minha vida quem pode ser mais, e corta quem precisa. Infelizmente, nem todas as pessoas escolhem fazer o bem. Infelizmente, nem todas as pessoas escolhem ser de Deus. Se o meu coração me acusa, Deus é maior que o meu coração. Se o meu coração me acusa, Deus é maior que o meu coração. Eles vão trazer para mim aqui a Bíblia, muito obrigado. É a segunda leitura da missa de hoje. Eu vou pregar sobre isso logo mais. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração, porque Ele conhece todas as coisas. Certa vez eu estava no mercadinho com a minha mãe, Leitaúna, e a sacola de plástico dela, até lembrei da sacolinha, a sacolinha rasgou, caiu uma garrafa de suco de uva e a garrafa quebrou. O rapaz que estava lá vendendo fez uma expressão, eu não me lembro, mas como se fosse assim: eu já não tenho trabalho ainda, tem que limpar esse chão. Primeira coisa que eu fiz na minha cabeça: mas que cara sem educação,
O cara está vendendo, está precisando vender, foi um acidente, ele ainda fala isso? Mas eu não conheço o cara, mas a minha mãe conhece. Agora na pandemia não, mas quando não era pandemia, ela ia toda semana lá comprar alguma coisa que faltava lá em casa. Minha mãe me disse assim: meu filho, não julga esse rapaz só por essa atitude não, ele não é assim. Alguma coisa está acontecendo. É exatamente assim que Deus olha para mim e para você. Ele sabe que nós não somos o que às vezes aparentamos ser. E a Bíblia vai dizer, nós muitas vezes nos acusamos. O nosso coração nos acusa. Mas Deus é maior que o nosso coração, porque Ele conhece todas as coisas. Eu vi aquele rapaz xingando do som sujo, mas eu não conhecia o momento difícil que ele estava passando. E depois ele contou que a mulher dele estava grávida, e já estava no 8º mês, e o médico disse que o líquido amniótico estava diminuindo, e que talvez o neném dele estava com um cordão enrolado no pescoço, e ele não podia estar com a esposa porque ele tinha que trabalhar. O que nós não sabemos, Deus sabe. O que nós não conhecemos, Deus conhece. É por isso que a palavra vai dizer: quem guarda os meus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. Como que eu permaneço em Deus? Guardando os mandamentos, ouvindo a palavra. E qualquer coisa que pedimos, recebemos, porque guardamos os mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Olha a palavra de Deus para nós. Qualquer coisa que pedimos, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Senhor Jesus, enche-me com teu Espírito. Coloque a mão no seu coração e peça isso. Senhor Jesus, encha-me de ti. Enche o meu coração com a tua presença, Senhor. Enche a minha vida com a tua presença. Enche a minha família com a tua presença. Assim como o ar encheu aquela sacolinha tão humilde, Deus é capaz de encher também a minha vida. E quando necessário for, Senhor, poda-me. Porque agora eu entendi que as podas de Deus não são para me destruir, são para que eu produza mais fruto. Deus poda quem ama, Deus limpa quem ama, Deus cuida quem ama. Obrigado, Senhor, porque eu permaneço em ti. Eu tenho certeza que tu permaneces em mim. Eu permaneço contigo, Senhor. Permaneça também comigo, Jesus. Principalmente nos momentos difíceis da minha vida. Principalmente nos momentos de dor, de doença, de desemprego, de tribulação. A partir de hoje, nós sempre queremos colocar aos pés do Santíssimo um arranjo bonito de flor como esse. E queremos agradecer a família que doou, a pessoa que ofertou. Cada final de semana uma pessoa pode ofertar, colocando a sua gratidão neste arranjo, louvando também a Jesus sacramentado. Num instante de silêncio, dentro de um lado uma simples sacolinha, do outro um podão, vamos receber a bênção de Jesus sacramentado.
Você pode confiar seu caminho ao Senhor, deixa nas mãos de Deus, deixa Ele trabalhar. Você tem que se entregar e provar do teu amor, confia nele e o mais Ele fará. Você pode confiar seu caminho ao Senhor, deixa nas mãos de Deus, deixa Ele trabalhar. Você tem que se entregar e provar do seu amor, confia nele e o mais Ele fará. Meus irmãos, louva a Deus por cada pessoa que está agora conosco. E vamos terminar este domingo diferente. Vou pedir que o pessoal coloque agora no altar, se puder abrir um pouquinho, o Santíssimo no meio, a sacolinha de um lado, o podão do outro. E aí da sua casa, nós vamos finalizar apenas com o teclado, sem cantar, fazendo a nossa oração pessoal. Coloque tudo aquilo que esta manhã o Senhor falou aos nossos corações. Pode colocar a imagem, por favor? E nós vamos finalizar assim, apenas com o teclado, e você na sua casa fazendo a sua oração pessoal. Nos encontramos nas nossas próximas transmissões. Que Deus abençoe a todos que estão conosco, pela TV Evangelizar, pelos nossos canais no YouTube. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pode cantar? Cante conosco. Você pode confiar seu caminho ao Senhor, deixa nas mãos de Deus, deixa Ele trabalhar. Você tem que se entregar e provar do seu amor, confia nele e o mais Ele fará. Confia nele. Confia nele e o mais Ele fará. Do início. Cante conosco isso e preste atenção na letra. Se alguma coisa não vai bem, se sua vida é um vai e vem, se a aflição invade e queima o peito, não se esqueça, você é de Jesus. Se anda muito preocupado ou se está desesperado, você não está sozinho nesta hora. Agradeça, você é de Jesus. Eu toco também em seu nome, canta. Você pode confiar seu caminho ao Senhor, deixa nas mãos de Deus. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Você tem que se entregar e provar do teu amor, confia nele e o mais Ele fará. Você tem que confiar
seu caminho ao Senhor, deixa nas mãos de Deus, deixa Ele trabalhar. Você tem que se entregar e provar do seu amor, confia nele e o mais Ele fará. Confia nele. Confia nele e o mais Ele fará. Confia nele e o mais Ele fará. Terminamos a nossa transmissão pelo Evangelizar. Estamos com vocês nos nossos canais no YouTube. Mais um convite, eu insisto, para que você esteja conosco. Hoje, às 18 horas, ao vivo aqui do santuário, nós vamos rezar o terço com o Santíssimo exposto, pedindo a intercessão de Maria Santíssima para este contexto de pandemia em que estamos vivendo. Então participe conosco, rezando o Santo Terço hoje às 18 horas. Transmissão ao vivo através dos nossos canais Luz e Vida do Padre Christian e do Santuário São Frei Galvão, logo após a missa das 19 horas. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Cantemos.